os preços dos combustíveis dispararam esse ano. Não só no Brasil, foi um fenômeno mundial por causa do petróleo. Mas aqui, especificamente, também temos uma característica que é o álcool, o etanol. E o álcool desapareceu das bombas ou então disparou. Isso a gente sabe que uma parte da gasolina tem um componente de anidro, né? Álcool anidro, etanol. Então, quando o álcool sobe, a gasolina também vai junto. Mas subiram outros combustíveis, isso causou uma polêmica. O ministro Lobão, que é o ministro das Minas e Energia, chegou a dizer que há um cartel no setor de combustíveis no Brasil e que ele vai combater isso firmemente. Bom, essa polêmica toda é o tema do nosso Conta Corrente Especial, para a qual convidamos dois presidentes de entidades que representam exatamente esse setor. O Alísio Vaz, que é presidente do sindicato que reúne os distribuidores, o Sindicom, e o Paulo Miranda, que é da Fé Combustíveis, que reúne os revendedores. Bom, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Estão aqui as pessoas que podem ajudar a decifrar essa polêmica, né? Distribuidores, revendedores. Faltaria talvez quem produz, né? O pessoal do álcool, do etanol, também a Petrobras. E ali, será que o pior passou ou não? Com certeza, Vedor. Nós passamos por uma entre-safra, digamos assim, muito apertada, em que, como todas as entre-safras, o preço do álcool sobe, tem impacto na gasolina também. Mas essa entre-safra, particularmente, foi uma entre-safra em que houve um desequilíbrio. Os estoques no final da entre-safra chegaram a níveis muito baixos e aqueles que tinham etanol ainda estocado, as usinas que tinham etanol estocado, venderam caro em função dessa demanda. É importante ressaltar que o que houve também, um lado que não é muito explorado, é o consumo. O consumo brasileiro de combustíveis vem crescendo quase em 2 dígitos. Ou seja, toda aquela venda de veículos que o Brasil bate recordes sucessivos de venda de veículos, todos esses veículos precisam se abastecer. E a produção de etanol não acompanhou esse crescimento, por diversos fatores, né, que precisam ser bem entendidos. Mas você anunciou tanto que o Brasil estava até pensando em exportar etanol, Sim, várias usinas, vários grupos investindo, e isso não se concretizou? Acho que aqui, como você falou, né, a gente precisaria estar ouvindo também os produtores, né? Eles poderiam dizer melhor. Acho que havia um preparo, havia todo um planejamento para isso. E, pelo que nós soubemos, a crise financeira de 2008 pegou muita gente, digamos assim, numa situação de muito endividamento, o pessoal investindo justamente em novas usinas para aumentar essa produção, visando uma exportação para a Europa, para os Estados Unidos. Com a crise financeira, esses investimentos, muitos deles não se concretizaram e houve uma diminuição nesse ritmo do crescimento da cana e da produção de etanol. E, ao mesmo tempo, o governo estimulou a venda de veículos e a frota continuou crescendo. Hoje o Brasil é o 4º maior mercado de veículos do mundo. Né? Ou seja, nós temos um crescimento pujante, um consumidor que teve a sua renda aumentada, logo esse consumidor quer abastecer, não só compra o veículo, como abastece o veículo. E aí, Paulo, só um parênteses, antes de passar para o Paulo, na verdade, eu quero continuar com a Liz um instantinho, porque a gente vai entrar numa polêmica pior ainda, Paulo, com você, deixar você aí se aquecendo. As distribuidoras, na verdade, elas fazem a mistura do etanol com a gasolina, né? Elas têm essa responsabilidade. No caso, quem deve estocar o etanol para fazer essa mistura? São as distribuidoras ou são os produtores? Quem estoca o produto para a entre-safra é o produtor. Isso é tradicional, eles que têm essas tancagens, porque eles produzem durante 6, 7 meses e vendem ao longo de todo o ano, os 12 meses. Então, por exemplo, vocês ficam sem álcool, como é que faz para vender gasolina? Se ficar, não vende. Né? Mas isso nunca aconteceu, essa situação. Esse ano chegou num ponto muito delicado, onde havia uma concentração, as usinas que ainda tinham etanol eram poucas. Então havia o produto, eu dei várias entrevistas tentando explicar isso, havia o etanol, só que estava concentrado em poucas usinas. Então aconteceu uma concentração dos caminhões das distribuidoras que iam lá retirar esse anidro para misturar na gasolina nas nossas bases e havia um engarrafamento. Eles não conseguiam dar vazão aquelas poucas, eles não davam vazão para esse movimento. Quer dizer que além de desequilíbrio na oferta, a gente teve um problema de logística também. Sim, exatamente. Foi isso que atrasou
A gente escutou a manifestação de alguns donos de postos. Ah, não recebi, está faltando. Não, não estava faltando. Ele pediu num dia, recebeu 1 ou 2 dias depois, né? Justamente por causa dessa dificuldade logística que estava acontecendo. O importante é que nós passamos, dado o esforço tanto de postos, de distribuidoras e os próprios produtores das usinas, o consumidor rodou com seu carro, não sentiu esse efeito em não poder abastecer. Apagou no bolso, né? Apagou no bolso. Não desabastece. E aí, Paulo, de repente você está lá sentado lá na Fecom Combustível e chega na sua cabeça dizendo, você é uma coisa meio esquisita, né? Vocês conseguiram formar um cartel com quantos postos tem de gasolina? 38 mil postos. Pois é, então se reúne, você então é a base do cartel, seria, é o maestro do cartel. Estamos aqui com... Como é que você se sentiu sendo acusado de ser um maestro do cartel? Olha, isso acabou virando um drama para a revenda, né? Porque nós somos a face mais visível do setor, quer dizer, onde o consumidor chega para abastecer seu carro. E apesar de todo o empenho, de todo o apoio que nós sempre demos aos programas, né, de biocombustível no Brasil, mas tem alguns momentos que causam enorme estresse para a revenda, né? Então, eu acho que houve também muita desinformação, né? Porque falar em cartel e generalizar, eu acho que é o maior pecado que poderia ocorrer, né? Eu acho que houve um problema específico lá na terra do ministro, no Maranhão, e ele também acabou... Brasília, né? Ele reclamou muito de Brasília, São Luís do Maranhão, mas a verdade é que preços altos não significa que é cartel, né? Na verdade, a revenda acabou até absorvendo uma parte desses aumentos que ocorreram, né? Porque além do aumento do etanol anidro, né, que mistura na gasolina, nós tivemos também aumentos de impostos, porque é uma coisa perversa, né, contra o consumidor, porque na hora que o preço da gasolina sobe, o Estado também atualiza o ICMS que é recolhido. Então nós tivemos, pelo menos nesse período, uns 2 ou 3 aumentos do próprio ICMS. Quer dizer, o ICMS ele é calculado por uma média praticada no Estado. Como a média de preços aumentou, o Estado vem e atualiza o PMPF, que chama, que é o preço médio ponderado fiscal, né? Mas isso realmente causou muito transtorno, porque nós tivemos, além das cobranças das autoridades, nós tivemos também PROCONs, né? Diversos PROCONs estaduais, municipais, as mídias sociais, o pessoal aí do Twitter fazendo campanha para fazer um movimento nos postos, né, os deputados, né, as assembleias legislativas estaduais também, com aquelas comissões de defesa do consumidor. Então, acabou que colocou a revenda toda na berlinda, né, e acusada até de estar promovendo esses aumentos. Então, eu acho que faltou, talvez, por parte do governo, um pouco mais de esclarecimento à população, né? Estamos num período de entre-safra, todo ano acontece no período de entre-safra essa elevação de preços. Acho que essa foi a pior entre-safra da história. E nós temos a informação até que os usineiros chegaram a exportar álcool nesse período. Mas acontece que o Brasil teve que importar álcool, né? Acabou que... De onde, né? Que veio dos Estados Unidos álcool de milho, né? Realmente. Mas eu acho que é importante esclarecer que esses aumentos não foram provocados, né, pelos postos, na verdade, nem pela Petrobras, porque a gasolina, ela está praticamente o mesmo preço há 1 ano e meio, né? Há 1 ano e meio atrás ela caiu de preço, ela baixou, parece que 4,5%, né? E ela tem mantido o mesmo preço até hoje. E o que houve foi exatamente o álcool anidro. O álcool anidro subiu muito, né, e isso foi repassado. O álcool foi o vilão, então. Bom, perguntar aqui para os dois. E agora? O ministro Mantega fica torcendo ali dia a dia para os preços de combustível caírem, porque eles ajudam a baixar. Vocês sentiram, nesse período, uma reação do consumidor de reduzir o consumo de combustíveis, Alísio, na distribuição e Paulo? Sim. O consumo, primeiro, foi a migração do consumo do etanol para a gasolina. Mas aí a gasolina disparou também. Sim, aí o consumo de gasolina caiu. Mas na última semana passada, nós já percebemos uma queda no consumo de gasolina. Alguma coisa aí na faixa entre 5% e 10%. O consumo de gasolina caiu, ou seja, esse preço elevado, o consumidor também deu uma retraída. E é até natural e acho que é importante o consumidor também, apesar de, né, carro novo e tudo, ter essa consciência e moderar um pouco o consumo, mostra, digamos assim, uma maturidade também do nosso consumidor, né? Então o consumidor reagiu também ao preço da gasolina.
Paulo, vocês estão esperando o quê? Só completando o que o Alísio falou, Vidor, realmente de março para cá nós estamos acompanhando uma ligeira queda, né? E ela acentuou em abril. Primeiro, né, nós temos aí 70% de queda na venda do etanol hidratado, que é o que vai para o carro flex, né? Esses consumidores todos tiveram que migrar para a gasolina, né, porque economicamente era mais barato abastecer com gasolina. E realmente uma queda em torno de uns 10% na gasolina, a gente experimentou no fechamento de abril. Então, isso é uma coisa natural, né? O consumidor procura ali economizar e de repente... Mas isso não acontece, por exemplo, no diesel, né? Não, o diesel continua a mesma coisa, né? O diesel não houve alteração de preço também, né? E 80% do transporte no Brasil é feito com caminhões, né? Uhum. Então a venda do diesel é bem estável, né? E a economia ainda está pujante, né? Isso, exatamente. Mas é bom, é engraçado, você citou o negócio de cartel, eu gostaria até de dar um esclarecimento. Eu não conheço nenhum setor da economia, na área, né, do comércio, que tem uma ação tão transparente igual a nossa, porque... por isso eu falei de desinformação no início, porque a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é a agência reguladora, ela faz uma pesquisa semanal nos postos, 550 cidades, parece, ou 555 cidades brasileiras, de maior porte, tem uma pesquisa semanal. E nessa pesquisa, nós somos obrigados a mostrar a nota fiscal de compra. Quer dizer, posto de gasolina não tem caixa 2, né? Ele é obrigado a comprar só daquela companhia que ele ostenta a marca, e somos obrigados a mostrar a nota fiscal. Então, as autoridades, né, o ministro, todos que querem de alguma forma acompanhar o setor, é muito fácil, porque basta você acessar o site da ANP e você tem lá o preço que o posto compra e o preço que ele vende, né, com essa pesquisa que a ANP faz. Então é um setor muito controlado, a gente não vê isso em nenhuma outra atividade comercial. E mesmo assim também é um produto muito sensível, né? Então, mesmo assim tem gente que consegue vender abaixo desse preço, né, Paulo? Isso é uma outra história. É aquele que só nega impostos e faz umas atrapalhadas. A carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, né? Nós temos estados aí que está representando 58% do preço de bomba, só de impostos, né? O próprio ICMS que andou subindo esse ano, né? Então você tem Ou seja, realmente... você abastece imposto, né? Agora é para você. Por enquanto você está pagando imposto. E acaba que o foco fica mesmo, né, com o preço do combustível, mas é preciso esclarecer, né, que esse preço ele é dividido ali. A gasolina custa R$ 1,05 na Petrobras. Você vê a diferença, né, para R$ 3,00 na bomba, você vê como que esse produto sobe, né? Nós chegamos num ponto em que os 25% de anidro que mistura na gasolina, estava quase empatando com os 75% da gasolina. Que loucura. Né? A gasolina representava 26% do preço final e o anidro 22% do preço final. Né? E isso é uma informação que a gente precisa passar para o consumidor, para as autoridades, para os PROCONs. Né? A gente tem que trazer os usineiros para cá e estrangular eles. Não, acho que não é o caso. Não é o caso, é uma brincadeira. Já que a gente está passando do pior, a gente já pode fazer essas brincadeiras. Já estamos trabalhando com perspectiva, né, de baixa nos preços. A semana que vem, outra coisa também importante, Vidor, porque não é só baixar o preço na usina que ele chega imediatamente na bomba, né? Porque você tem a logística que o Alísio citou, quer dizer, praticamente uma semana, né? O mercado de São Paulo parece que tem responsável por 70% da produção nacional, 60%, 70% da produção nacional de álcool. Então você tem o Brasil inteiro hoje, nesse momento, puxando, né, álcool de São Paulo. E você tem também os estoques das companhias distribuidoras, estoques nos postos. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, quando o preço cai na usina, em média ele demora 3 semanas para cair na bomba. Então a gente pode achar que o que final de maio já teria? Semana que vem eu acho que nós já teríamos aí, pelo menos na minha base, eu já estou, como eu tenho alguns postos de gasolina também, eu já tenho a minha própria companhia prevendo, né, que ela está baixando o preço do atacado. Com certeza absoluta, semana que vem nós teríamos um maior número. Semana que vem, final de maio, né? Ok. A nossa previsão é que no final, já está em queda, né? O etanol hidratado já vem caindo há umas 3 semanas e a gasolina começou a cair essa semana que nós estamos aqui, hoje é sexta-feira.